Apresentar. Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem? Beleza, a gente vai começar a falar hoje sobre termodinâmica. Termodinâmica a gente vai estudar a parte... dinâmica geralmente está relacionada ao movimento, né? Só que a gente vai falar dessa transição de estados, né? A gente já estudou como é que eu faço para estudar quando eu estou no estado de equilíbrio, né? O que a gente chama de estado de equilíbrio. Agora a gente vai entender o que acontece quando eu passo de um estado de equilíbrio para outro. A gente vai calcular, vai começar a estudar variáveis que estão relacionadas com esse processo, como o trabalho, por exemplo. O trabalho está associado com a expansão, a compressão do meu sistema. Então eu tenho um gás, eu aqueço ele se expande. Quando ele expande, ele realiza o trabalho porque ele movimenta algo, né? Então, por isso que a gente chama de termodinâmica, né? Tem a ver com essa transição, tem a ver com esse processo de... Já Yasmin chegou aqui, aleluia. E aí, Yasmin? Vocês conhecem a Yasmin, pessoal? Deixa eu te ver aí, Yasmin, por favor. Oi, professor. Posso te ver? Só para lembrar de você. Só o seu rosto mesmo, evidentemente. Tá bom. Oi. Valeu. Pode desligar agora, tá? Então, eu estava falando aqui para os meninos que hoje a gente vai começar a falar de um assunto novo, que é a termodinâmica. Um tema novo, na verdade. Que tem vários assuntos envolvidos. Até agora a gente estudou, como eu estava falando, o meu sistema... Chegou mais um. Walter Pereira. Walter, bom dia. Bom dia, professor. Deixa eu dar uma olhada aí pra ti, cara. Só pra te identificar. E aí, bicho, beleza? Valeu. Pode desligar. Isso. Vamos seguir com o que eu estava falando, né? Então, primeiro, o que é sistema, né? Sistema é o que eu estou procurando entender, né? Então, se eu digo que eu tenho um gás dentro de um recipiente, esse é o meu sistema. É o gás e a interação dele com o recipiente. Aí, o tipo de interação, a página... eu estou falando aqui da página 85 no livro de vocês. Capítulo 6, página 85. Então, quando eu busco saber, estudar termodinamicamente o meu sistema, eu estou procurando entender como é que vai funcionar essa transição. Estou falando de variáveis, de grandezas físicas que estão associadas com esse processo, né, de mudança de um estado para outro. Ou seja, a gente viu nas últimas aulas, né, que se eu mudo a pressão, eu mudo o estado do meu sistema. Um estado que a gente chama de estado de equilíbrio. Equilíbrio porque ele permanece naquela situação até que eu faça um novo processo para que ele mude
né? Qualquer uma dessas variáveis. Então, se eu mudo a pressão, se eu mudo o volume, eu mudo a temperatura, eu estou fazendo com que o meu sistema saia de um estado de equilíbrio para outro. Mas o que acontece nesse meio do caminho, né? Então, a gente não viu ainda como é que eu calculo o calor absorvido ou o calor perdido pela substância nesse processo, tá? De aquecimento, né? Ou resfriamento. Então, se eu mudo a pressão, né? Isso eu consigo, mudando a pressão, aumentando, diminuindo a pressão, vai existir uma troca de calor com o ambiente, né? Como é que funciona isso? Então, é isso que a gente vai procurar entender agora, quando a gente está falando de termodinâmica. Calcular o trabalho envolvido, né? Em uma mudança de estado, sair do estado A para o estado B. O meu sistema mudou a pressão, mudou a temperatura, tem um trabalho envolvido aí? Ou então não tem trabalho, só tem absorção de calor? Como é que muda a energia da minha substância quando eu faço essa transição de um estado A para o estado B? Mudando qualquer uma das variáveis termodinâmicas. É isso que a gente está procurando entender, tá? Aí ele vai dar alguns conceitos aqui no livro de vocês. Conceitos chaves, né? O conceito de sistema é o que a gente está procurando entender. O sistema isolado, ele não troca nem energia e nem massa com o meio externo. Então ele está dentro de um recipiente isolado mesmo dos dois pontos de vista, tá? O sistema fechado, ele troca energia, mas não troca matéria, ou seja, não entra gás e não sai gás de dentro do meu sistema. Um processo termodinâmico é todo meio, né, todo instrumento que eu posso usar para fazer com que o meu sistema saia do estado inicial e vá para o estado final. É como eu falei para vocês. Eu mudo a temperatura, aqueci o gás. Então eu estou fazendo um processo termodinâmico, eu estou aquecendo o gás. Esse gás está sendo aquecido o quê? A pressão constante, ou seja, eu estou no nível do mar, ou eu estou a uma altura X do solo, e a minha altura não está mudando, né? Ele é uma panela que está aberta, né? Por exemplo, uma panela só com a tampinha fechada, ou uma panela de pressão, né? Que ainda é melhor, seria um exemplo que troca energia, mas não troca um recipiente, né? Que troca energia, mas até troca matéria, porque vai permitir o escape lá do gás, né? À medida que a pressão aumenta. Vamos imaginar a situação em que eu estou aquecendo uma substância lá, a água, dentro da panela de pressão, mas a válvula ainda não abriu, né? Porque ela só abre a partir de uma certa pressão. Quando ela atinge uma pressão X, é que o gás começa a escapar para a pressão não aumentar demais ali dentro e a panela não explodir, né? Quem já ouviu algum relato de panela de pressão que explodiu aí? Aqui em casa. Na tua casa, bicho? Caramba. Ainda bem que o fogão era fora de casa e ninguém tava perto, mas bagaçou o fogão, certo? Arrebentou o fogão, né? Eu já vi relatos que realmente amassou o fogão, que ficou quase parecendo uma daquelas latinhas de refrigerante quando você amassa para vender. Eu já vi casos ali realmente assustadores. Aqui em casa já teve um acidente, a borracha estava um pouco frouxa, e aí na hora que a pressão subiu, voou molho de carne pela cozinha toda, né? Até a gente conseguir desligar, sujou tudo. Graças a Deus nunca aconteceu isso, explodir ou, né, acontecer qualquer coisa do tipo. Muito bem, então eu estou ali com a minha panela de pressão e não está escapando gás ainda. A pressão está aumentando, mas o meu recipiente ele só troca energia, ele não troca massa, ou seja, não escapa gás da minha substância, da minha panela, na verdade. Então eu tenho um sistema fechado, mas não isolado, né? Porque ele está trocando energia, ele está perdendo calor para o ambiente. E eu posso até dizer que ele não troca calor, que ele é fechado, quando eu consigo fazer com que o calor que ele perde é igual ao calor que ele ganha, porque a chama continua aquecendo, né?
Então, se eu estabelecer ali uma relação constante, né, eu posso entender isso como um sistema também isolado, que não perde energia, né? Porque a taxa de calor que ele recebe é a mesma que ele perde, né? Ou é um pouco maior. Então, eu estou fornecendo calor, mas ele não está perdendo o suficiente. Eu posso dizer ali que ele está recebendo uma taxa constante de calor, né, com o tempo. Então, beleza. Então, o que é um processo termodinâmico? É tudo isso que eu vou fazer, né? Eu peguei uma seringa, enchi ela de ar, né? Por exemplo, tampei o orifício de entrada e saída de ar e apertei ela, né? Comprimi até o máximo. O que foi que eu fiz ali? É um processo termodinâmico. Eu tinha um gás que estava com volume X e eu diminuí esse volume, né? Para X sobre 2, X sobre 3. Então eu estou provocando uma compressão. Essa compressão ela está acontecendo a temperatura constante, porque eu não aqueci ele. Então é um outro exemplo de processo termodinâmico. Eu estou comprimindo o meu gás, mantendo a temperatura constante. Em geral, a gente vai ter sempre alguma coisa constante. Ou vai ser aquecer a volume constante, ou pressão constante. Vai ser resfriar também, que também vale, não é só o aquecimento que entra. A mesma ideia, a volume ou a pressão constante. Vixe, perdi a conexão. Bom, voltando, então, processo termodinâmico é tudo que leva o meu sistema de um estado inicial 1 para o estado final 2. E aí eu posso mudar qualquer uma dessas coisas. Posso mudar tudo ao mesmo tempo, né? Ou posso mudar só uma dessas grandezas e as outras serem todas iguais, tá? Normalmente a gente muda aos pares, né? Eu mudo a pressão e, como consequência, eu tenho uma mudança no volume. Eu mudo a temperatura, mudo a pressão, como consequência, e assim vai, né? Então, processo é tudo isso. Aquecimento, resfriamento, compressão, tudo isso é processo termodinâmico, que a gente dá esse nome. Aí vem um outro conceito importante, energia interna do gás, né? Então, a gente viu que todo sistema, todo gás, né? A gente trabalha mais com gás porque o gás é mais fácil de você calcular primeiro, né? Porque a gente já viu lá como é que a gente calcula, a gente já tem as fórmulas para calcular pressão, volume e temperatura do gás ideal. O gás ele é compressível, né? Então você consegue comprimir ele facilmente, diferente dos fluidos e dos sólidos, né? Então por isso a gente trabalha com gases para entender direitinho os processos termodinâmicos aqui, tá? E também em outros momentos da vida vocês vão ver mais o trabalho com gás do que com outras substâncias. Beleza. Então a gente viu que se uma substância está a uma certa temperatura, ela tem uma energia. As moléculas estão se movendo e o movimento dessas moléculas dá a essa substância como um todo uma energia X. Quando eu aqueço essa substância, eu estou provocando um aumento nessa energia, porque eu estou fazendo com que as minhas partículas se movam mais rápido e se movam mais. Então, a gente sabe que existe uma energia que ela está associada ao movimento, que a gente chama de energia cinética, e a gente até viu lá na teoria cinética dos gases que essa energia ela está relacionada também com a temperatura, que está aqui a expressão, né? nRT. 3 meios de nRT, que a gente viu como energia cinética média do meu sistema. E a energia interna tem a ver com esse movimento. E a gente calcula a energia interna de um sistema, de um gás ideal. A gente calcula a energia cinética através dessa expressão aqui, ó, 3 meios de nRT. Onde o N é o número de mols, o R é a constante, né, que você já conhece, constante dos gases perfeitos, e T a temperatura do gás. Aí ele dá um exemplo aqui, passa do estado 1 para o estado 2, muda a energia interna porque eu mudei a temperatura. A gente vê que a energia interna ela depende
muito mais da temperatura do que das outras grandezas, porque a expressão que a gente tem aqui, vinda lá da energia, da teoria cinética dos gases, ela mostra que a minha energia cinética depende da temperatura. Então, energia interna, o gás perfeito é função exclusiva da temperatura. Existem outras coisas que influenciam na energia interna do meu sistema, tá? Mas a gente vai falar só da dependência com a temperatura, que é a parte mais simples. Então, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna, diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna, manteve a temperatura constante, não houve variação da energia interna, tá? Ela não aumenta nem diminuiu. Um exemplo aqui de quando você comprime, né? Quando você injeta ar em pneu, né? Somente a temperatura do ar sofre variação, então o ar terá variação da energia interna. Tá. Trabalho envolvido numa transformação do gás. Então a gente vai primeiro falar sobre trabalho. Quem lembra o que é trabalho? Lá do primeiro ano. Ninguém? Ninguém lembra o que é trabalho do primeiro ano? Lembrar até lembro, agora definição mesmo. Então, para ter trabalho, o que eu preciso? Já que uma força aplicada. Isso, preciso ter uma força sendo aplicada. Beleza, é isso mesmo. E o que mais que precisa ter para ter trabalho? Se eu estiver aplicando a força, e o que mais? Energia. Tem a ver com energia também, né? A variação da energia. Mas eu preciso ter um deslocamento, eu preciso ter movimento, tá? Então eu aplico força sobre um objeto e ele se move. Aí eu digo que eu realizei um trabalho, tá? Agora, se eu aplico força e o objeto não se move, então eu não realizei um trabalho. Só há trabalho se eu tiver movimento. Beleza? Aí eu vou ter sempre um trabalho positivo e um trabalho negativo, né? A gente tem essa forma de avaliar o trabalho. Então, o trabalho positivo é quando o objeto se move na direção que eu empurrei. O trabalho negativo quando ele se move na direção oposta. Então, um exemplo de trabalho negativo é o trabalho do atrito, né? Você empurra numa direção, o atrito empurra na outra direção como consequência, mas o deslocamento está sendo feito na direção oposta ao atrito. Então, o atrito ele só provoca uma redução na velocidade. E aí isso é chamado de trabalho resistente, tá? Muito bem. Quando eu estou falando de gás, né, isso é quando eu estou falando de movimento de maneira geral. O conceito, a ideia de trabalho, tá? Agora, quando eu estou falando de gás, né? Ele coloca um exemplo aqui que é muito bom, isso aqui é um peso em cima de um êmbolo, tá? Como o da seringa. Então, eu tenho lá um êmbolo, tem um pistão também lá no motor, né? Se alguém tiver alguma familiaridade aí com motores. Então, eu tenho aqui um êmbolo e eu tenho um peso em cima dele. Eu tenho um gás dentro desse recipiente. O gás está preso, né? Ele não escapa. Aí eu vou lá e aqueço esse gás. Aqueço o recipiente como um todo, né? Como consequência, eu aqueço o gás. O que vai acontecer quando eu aqueço esse gás? Ele vai sofrer uma expansão. Conceito básico lá do início do ano, né? Quando a gente começou a estudar. O gás começa a aumentar o volume. É uma consequência de todo o aquecimento que a gente faz, né? A gente viu que tudo isso, todas as substâncias vão ter um aumento no volume quando a gente aumenta a temperatura. Então, aumentei o volume dele. Como consequência, o que vai acontecer? Ele vai mover o êmbolo, né?
o êmbolo vai conseguir ser movido. A gente está vendo a situação em que ele consegue fazer isso. Então, a pressão faz com que o êmbolo se mova. Ou seja, existe uma força sendo aplicada, porque o que é pressão? Pressão é força dividido pela área. Então, eu aplico a força, né? E aí eu vou medir a área onde eu estou aplicando essa força. Quando eu faço isso, que eu vou dividir a força que eu estou aplicando pela área de aplicação da força, eu tenho o que eu chamo de pressão. Então, o contrário eu também consigo saber. Se eu sei a área do êmbolo e eu sei a pressão que ele está exercendo sobre ele, eu consigo saber qual vai ser a força aplicada pelo gás para mover esse êmbolo, como consequência. Então, se eu tenho força e tenho deslocamento, o que eu tenho como consequência? Trabalho. Força vezes deslocamento é trabalho, tá? Então, o meu gás, ele mudou de um estado onde ele tinha uma pressão, um volume e uma temperatura, que está aqui P1, V1 e T1, né? Para um estado onde ele tem uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Então, eu quero ver agora como é que eu calculo o trabalho, né, através dessas grandezas, pressão, volume e temperatura. Aí ele mostra aqui, trabalho é força vezes deslocamento, pressão é força sobre área, né? Então a força é a pressão vezes a área. Ele vai pegar aqui, substituir a pressão vezes área dentro da força, na fórmula do trabalho. Vai ficar trabalho é pressão vezes área vezes o deslocamento. Mas quem é a área vezes o deslocamento? Aí a gente vai entrar numa fórmula muito boa, né? Que é a fórmula do volume de um cilindro. Tá? O volume do cilindro é a área da base, que é a área do êmbolo, vezes a altura. Então, ó, o gás aqui dentro, tá? Ele preenche exatamente a área de um cilindro, né? Vocês conseguem perceber? Então aqui vai ser, qual vai ser o volume ocupado, né, pelo gás aqui? Vai ser um cilindro que tem uma base do mesmo tamanho do êmbolo, só que ele vai ter a altura com um valor X. Agora, quando eu estou falando de variação no volume, ou seja, eu vou usar só o quanto ele aumentou. Ele tinha um volume antes, que era a área da base vezes a altura, até antes de chegar aqui no D. E agora ele vai ter um volume maior. Tá dando para entender? Por isso é que aparece aqui, ó, P delta V. O que é o delta V? É a área da base vezes o D. O D é o quanto aumentou da altura aqui. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá, beleza. Então, como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é igual a P vezes delta V. P é pressão e delta V é o quanto mudou o volume. Beleza? Então, se o volume aumenta, eu tenho um trabalho positivo. Se o volume diminui, eu tenho um trabalho negativo. Agora, se o volume não muda, tá? Se o volume a mudança no volume é zero, ou seja, o volume no início e o volume no final são iguais, eu digo que não houve trabalho. Tá? Meu sistema não realizou trabalho. Aí beleza, quando o volume aumenta, eu digo que o sistema realizou um trabalho. O trabalho é positivo. O gás realizou o trabalho, porque o gás empurrou o êmbolo. Quando eu aperto de fora, ou seja, a força é uma força que comprime o gás, como na história da seringa que a gente estava conversando. Então, eu estou de fora, uma força externa, comprimindo o gás. Aí, eu digo que o trabalho foi realizado sobre o gás. Tá? São nomenclaturas importantes porque
às vezes o teu problema vai te dizer, é realizado um trabalho sobre o gás. Aí você tem que entender que quando ele fala que o trabalho é realizado sobre o gás, é porque está havendo uma compressão, tá? O trabalho é realizado, e o trabalho é negativo nesse caso. Aí o trabalho é realizado pelo gás, ou seja, é o gás que está expandindo e provocando o deslocamento de alguma coisa. Aí você diz que o trabalho é positivo. E você já sabe que o trabalho é positivo, só com essa nomenclatura, tá? Então, se a pressão muda sozinha, eu estou sempre falando de trabalho a pressão constante, tá, pessoal? Está falando aqui quando eu tenho pressão constante. Porque quando eu aumento o volume, né, a pressão final é igual à pressão inicial, tá? Porque como houve uma variação no volume, então essa variação no volume compensou a pressão do aumento da temperatura, tá? Não sei se está dando para vocês entenderem. Eu só ia ter aumento na pressão de fato quando eu aumento a temperatura se eu mantivesse o êmbolo no mesmo lugar. Como eu aumentei o volume, então a pressão se manteve constante. A panela de pressão não consegue fazer a mesma coisa, né? Eu não consigo fazer a tampa ficar subindo e descendo. Então o que eu faço? Quando eu aqueço, para tentar manter a pressão igual, constante, eu deixo escapar uma parte do gás, tá? E aí eu consigo manter a pressão interna constante dessa forma. Aí eu vou ter um gráfico, né? Eu vou sempre conseguir fazer esse gráfico, isso vai ser muito comum, tá? Quando eu tiver isso, vocês vão ver que isso é muito comum. São gráficos que relacionam as grandezas. Então eu tenho um gráfico aqui do volume com a pressão. E aí ele está me dizendo aqui que eu consigo, calculando essa área, eu consigo saber qual é o trabalho. Sempre que eu tiver um gráfico como esse. Então tá aqui alguns exemplos de gráfico, tá? Eu consigo calcular o trabalho, né? Só calculando o valor dessa área aqui. A gente vai ver exemplos, isso vai ficar mais claro para nós. Tem esse trabalho, isso aqui, né? São alguns exemplos resolvidos, tá? Então é a área embaixo da curva do meu processo, tá? Aqui eu tenho o volume com a pressão, aqui é a mesma coisa, o volume com a pressão. Então eu vou calcular essa área aqui, né? E a área aqui embaixo dessa curva, isso aqui, essa seta de A para B representa um processo termodinâmico. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Eu estou tendo aqui uma compressão, ó, ele está saindo do A, em que o volume é maior, para o B, em que o volume é menor. Então eu estou tendo aqui uma compressão no meu gás. Se eu calcular essa área aqui, a área desse retângulo, que a base é 1 e a altura é P, eu consigo saber qual é o trabalho, tá? E assim por diante. Bom, agora a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, o que me diz a primeira lei da termodinâmica? Que a variação da energia interna do meu sistema, essa aqui é a primeira lei, tá? É a mesma coisa dessa fórmula aqui de cima, só que eu prefiro essa aqui, ó. Tá? Aqui diz que a variação da energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Então, a variação da energia interna, ou seja, a energia interna do meu sistema aumenta ou diminui. O quanto aumentou ou o quanto diminuiu é igual ao calor que eu forneço menos o trabalho que eu realizo. Falei para vocês aqui desse nosso exemplo, né? Por que a pressão não muda? Porque o volume compensa o aumento que teria, né? Então, o aumento da pressão ele é compensado pelo aumento no volume.
Então, digamos que eu deixo esse cara aqui preso. Eu estou aquecendo ele. Eu estou aqui impedindo que ele se mova. Eu coloco o meu dedo aqui. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, que é muito bom para a gente ver isso. Tem uma simulação que é muito boa para a gente ver isso. Estranho. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O Eduardo vai ter que sair, né? Beleza. História do meio-dia lá, né, Eduardo? Estranho. Tá. Vocês estão vendo aqui o que eu estou mostrando para vocês? Sim. Tá. Deixa eu ver, aqui está. Sim, professor. Beleza. Aqui, ó, eu tenho um sistema, né? É um gás, é neônio, tá? Tá no estado sólido. A temperatura é muito baixa, ó, 14 Kelvin, né? Para ele estar no estado sólido, ele tem que estar com a temperatura muito baixa, tá? Vou fazer aqui o aquecimento, né? Para poder mudar para o estado de gás, que é o que a gente está precisando ver. Bom, como consequência, a pressão está subindo aqui, ó. 8,6, 10, né? Beleza? Estou aquecendo aqui o meu gás, estou fornecendo. O que está acontecendo aqui? À medida que eu faço esse processo de aquecimento, como o volume está constante, ó, eu não estou mudando o volume. Eu tenho aqui um recipiente que não está com volume constante. A temperatura aumenta. Beleza? É natural, né? O volume não muda. Então eu tenho como consequência um aumento na temperatura, um aumento na pressão. Eu estou aumentando a pressão e como consequência estou tendo um aumento na temperatura porque o volume está constante. Muito bem. Agora a gente quer falar de uma situação em que eu tenho um trabalho envolvido no meu processo, né? Quando eu provoco um aumento na temperatura, eu aumento a energia interna do meu sistema, tá? Se o meu sistema está comprimido, ou seja, ele está lá com um volume menor, vocês estão vendo? Eu estou diminuindo o volume, como consequência, o que está acontecendo? Aumentando a temperatura, ó, 189, 202. E a pressão está indo para cima também, ó. As minhas moléculas se movimentam mais, tá? Vamos imaginar que essa é a minha situação inicial, tá? Eu tenho essa temperatura, 235 Kelvin,
eu tenho essa pressão, que está aí em torno de 190 atm, já está indicando uma sobrecarga, ou seja, a pressão já está muito alta, daqui a pouco isso aqui vai explodir se eu diminuir um pouquinho mais a pressão. Se eu fornecer mais calor também, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó, só para o meu sistema não estourar. Diminuindo aumentando o volume para baixar a pressão, tá? Quando eu provoco um aquecimento, eu aumento a energia interna. Então, para aquecer desse jeito que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Eu estou fornecendo calor, né? Eu estou fornecendo calor, mas eu não estou deixando o meu sistema aumentar de volume, ou seja, o trabalho é zero. Então, todo o calor que eu fornecer vai resultar em quê? Em um aumento da temperatura, consequentemente, um aumento da energia interna. Certo? Porque o meu sistema não está realizando o trabalho. É isso que essa fórmula aqui está dizendo para vocês. Ó. Então, se eu tenho ali um calor sendo fornecido, que esse calor é diferente de zero, e eu não tenho trabalho, isso aqui é zero, né? Então vai ficar, a variação da energia interna é exatamente igual ao quê? Ao calor que eu forneci. Tudo bem? Então o calor que eu estou fornecendo, ele serve só para aumentar a energia interna. Então, ele só vai servir para fazer com que essa substância tenha um aumento na temperatura. Agora, como eu tenho que a energia sempre vai ser conservada, se eu permito que esse volume aumente, então o calor que eu estou fornecendo, ele não vai servir só para aumentar a temperatura, ele vai servir para realizar trabalho. Então, só a diferença... Né? Então, nem todo o calor que eu forneci ele vai ser usado para realizar trabalho. Ele também vai ter uma perda, né? Na forma de calor. Um exemplo muito claro disso é o nosso motor de qualquer carro. Na verdade, qualquer tipo de motor. Né? Todo motor em funcionamento ele vai aquecer. Beleza? Vocês estão aí ainda? Beleza. O que eu estou fazendo ali no motor? Né? O que eu estou fazendo ali no motor, galera? Eu estou fazendo com que eu estou fornecendo energia e essa energia está sendo usada para realizar trabalho. Que energia é essa? É calor porque ela está relacionada com uma explosão, né? Então, o combustível dentro dos pistões do motor, ele explode, né? Existe uma fagulha ali que faz com que esse combustível exploda e aí ele expande muito rápido, empurrando o pistão para cima, os pistões, e aí isso provoca um movimento dentro das engrenagens do nosso motor, que isso é levado para as rodas depois. Tá? Só que essa explosão, ou seja, essa energia que eu forneço dentro do motor ali, a energia da explosão, ela nunca é toda usada para realizar trabalho. Então, o que acontece lá no pistão? Eu forneço calor com a explosão. Esse calor que eu forneci, ele vai provocar uma expansão do meu pistão. Só que esse calor não é todo usado nessa expansão. O negócio explodiu aqui. O calor não é todo usado na expansão. Então, parte do calor é perdida. A gente fala que é perdida porque a gente não usa para realizar trabalho no aquecimento do motor, tá? Então eu vou ter ali um aquecimento resultante de um fornecimento de calor. Então sempre que eu fornecer calor e puder realizar trabalho, esse calor ele nunca vai ser todo convertido em trabalho, tá? Tentar achar aqui um outro exemplo para mostrar para vocês. Acho que esse aqui é um exemplo bom.
Tá, vou injetar gás aqui no meu recipiente. Com consequência, a pressão muda. Vou ter aqui o volume, manter constante, nada. Vou aqui comprimir o meu sistema, tá? Beleza? Tá aqui, eu tenho uma pressão, uma temperatura e um volume V, que eu não sei qual é. Vou aquecer o meu gás. Quando eu aqueço, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, tá? Continua aquecendo. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Ele chega no máximo. Só a tampa que estoura. Beleza. Vou permitir aqui, ó. Deixa eu retomar. Tá. Eu vou permitir aqui que o meu volume mude. Opa, pressão. Volume é fixo, nada é fixo. Vou aquecer. Meu volume. Vocês estão vendo aqui agora a caixa mudando de tamanho? Resfrio, aqueço, ela aumenta, né? É a mesma ideia do nosso pistão, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então vou resfriar um pouquinho mais, ó. Cheguei ali nos 500. Tá, beleza. 560 Kelvin, né? Tô ali com a minha pressão de 78 atm. Vou aquecer. Ou seja, vou fornecer calor. Fornecendo calor. Engraçado. Beleza. Tá, tudo bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume, que ela tá reclamando que o... Tá, beleza? Ó, aqueci. O que acontece quando eu aqueço? O gás expande e o volume aumenta. Imagina que esse lado esquerdo aqui, ó, a parede do lado esquerdo é o meu pistão, tá? Como se eu estivesse vendo isso de lado. Eu resfrio, o pistão baixa. Eu aqueço, ele sobe. Então, quando eu aqueço, se está aumentando o volume, o que vai acontecer, pessoal? Quer dizer o que quando eu aumento o volume, fornecendo calor? Acabei de falar para vocês. Como é, professor? Eu estou fornecendo... trabalho, professor? Isso, exatamente. Quer dizer o quê? Que está sendo realizado o trabalho. O meu gás está realizando o trabalho. Tá? Eu estou aumentando, eu estou aquecendo, ó. A temperatura aumenta. Vocês estão vendo, ó? Baixei, baixou a temperatura, ó. Resfriei, né? Estou retirando calor. Ó, 1063 Kelvin. Vou aumentar a temperatura. Ou vou fornecer calor. Aqueci. Aumentou a temperatura. Só que não aumentou só a temperatura, né? Também teve o quê? Expansão. O calor é energia. O calor que eu forneço, ele tem que ser transformado em outras formas de energia. Eu sei que trabalho é energia. Então, o que aquela fórmula me diz? Ela é uma fórmula de balanceamento ou de conservação da energia. Porque se eu forneço calor, esse calor tem que ser transformado em alguma coisa, certo? Então, o calor que eu forneço, ele realiza trabalho e também aumenta a energia interna. Então, o calor que provocou o aumento da energia interna, a energia, ela vai ser o calor que eu forneci menos o trabalho. O que tem aqui em cima? Ó, calor que eu forneci, ele é igual ao que eu percebi que mudou na energia interna, mais o trabalho que foi realizado pelo gás. Então, é isso que a primeira lei da termodinâmica me diz. Ela é uma lei de conservação da energia. Se eu forneço calor, esse calor, se não provocou, não realizou o trabalho, ele foi todo usado para energia interna. Se a energia interna que mudou, ela não mudou do mesmo valor do calor, quer dizer que houve um trabalho realizado.
tá? Então ela é uma equação de conservação da energia. Calor vai ser sempre igual à variação da energia interna mais o trabalho que foi realizado. Tudo bem? Aí existem aqui muitas situações, né? Calor positivo significa que o gás recebeu calor, né? Calor negativo, perdeu calor. Q igual a zero, não houve troca de calor, tá? Se não houve troca de calor, se o calor é zero, então a variação da energia interna é sempre igual ao menos o quê? O trabalho que foi realizado, tá? Ó, botei a mãozinha aqui em cima simbolizando que o calor é zero. Se não houve troca de calor, a variação da energia interna é igual ao trabalho. Lembra da história da compressão que aumenta a temperatura? Que eu falei para vocês? Então, olha só. Se eu realizar um trabalho, comprimir o gás, por exemplo, é realizar um trabalho. E é um trabalho negativo, ó, né? Realizei trabalho comprimindo gás. Então, quer dizer o quê? Que vai haver uma variação da energia interna. Ou seja, eu vou provocar um aumento na temperatura. Beleza? Beleza. Eu sei que é um pouco de informação demais, de certo modo, né? Porque a gente ainda vai trabalhar isso aos poucos com as questões, tá? Então tem aqui, ó, variação da energia interna positiva. O que significa? A temperatura do gás aumentou. A variação da energia interna negativa, a temperatura do gás diminuiu, né? Variação da energia interna igual a zero, processo isotérmico, o gás não sofreu aumento nem redução na temperatura. Trabalho positivo, trabalho negativo, trabalho nulo, né? Aí fala aqui do experimento de Joule e a primeira lei da termodinâmica. É como a ideia de como o Joule desenvolveu essa primeira lei da termodinâmica. Tá. Conta aqui um exemplo de quando o gás sai, né? E é isso. Aí tem a primeira lei, as transformações gasosas, que a gente vai ver só na próxima aula, depois de alguns exemplos, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou só aproveitar